Bom, pessoal, seguinte, então eu resolvi aqui dar continuidade no DB Express para não ficar nada em branco, né? Então, veja que se você tiver aqui, tu consegue até navegar, tu tá aqui no primeiro, ó, vai lá pro último, tá certo? Volta pro primeiro, certo? Agora, tu pode fazer isso aqui tranquilamente. Agora, se você tentar, por exemplo, ir para o segundo e voltar para o primeiro, vejo que já vai dar um erro aqui de unidirecionalmente dataset, certo? Então, eu não posso estar, uh, epa, eu não posso trabalhar com os componentes nativos dele, certo? No BXpress para fazer uma movimentação que nem eu usei aqui com os ELs, por exemplo, ou com os outros meus componentes aqui, certo? Então tu pode até avançar, né? Ou ir voltar para o primeiro registro, avançar até o final, voltar para o primeiro registro. Agora tu não pode perguntar no 3 e voltar para o 2, por exemplo, aí tu já não pode fazer. Então, para isso, a gente vai ter que sair do nosso DB Express, a gente vai ter que usar então outros componentes, tá ok? Eu até vou fazer o seguinte, eu até vou deixar não, vamos alterar já isso aqui. A gente vai trocar então esse dbx que tem aqui, que é o meu SQL Table, eu vou deletar ele, certo? E eu vou colocar aqui então um componente SQL Dataset, tá ok? Este componente então a gente vai usar ele, tá ok? Vamos aqui no SQL Connection aqui e vamos eu poderia até ter usado o table, mas vamos já mudar para o SQL Connection, que é o mais usado. Aqui vamos dar então, vamos selecionar então todos os campos aqui da tabela de Byron, tá certo? Na verdade, procedimento parecido com o table. Eu vejo que ele trouxe aqui, eu vou ativar ele, beleza, certo? Eu vou pegar este meu esse meu DB Express, né, Data Source do DB Express, e vou ligar com esse SQL Dataset 1. Então eu vou ligar com o meu SQL Dataset 1, até eu vou renomear ele, porque começa a ter muito componentes aqui na tela, acaba ficando difícil. Então vou botar assim, ó, SQL Dataset, não, vou botar aqui assim, DB Express SQL Dataset, tá ok? Beleza, então agora esse meu data source está ligado ao DB Express SQL Dataset, tá ok? Então, se você pegar este componente aqui, certo? E ligar ele ao data source, onde é que nós estamos? Esse aqui é o DB Express, né? Se tu pegar então e ligar esse edit 1 agora ao DB Express, tá ok? E pegar esse cara também ligar ao DB Express, vamos rodar agora. Vejam, pessoal, que na verdade ficou a mesma coisa, né? Que nem eu falei para vocês. Tanto é que poderia ter continuado com o table, então dá um erro de unidirecionamento, tá ok? Ou seja, pessoal, a engine do DB Express, ou seja, os componentes nativos, só trabalham de forma unidirecional, ou seja, é unidirecionamento, ou seja, é apenas para frente. O máximo que pode fazer é, por exemplo, chegou no final, é voltar aqui para o começo, tá ok? Então, veja que eu fui lá, já deu este erro aqui. Então, como é que funciona, pessoal? Ele joga os dados para a memória, carrega as informações, os registros para a memória e depois libera. Então, por isso que você não consegue voltar, né, por exemplo, para o registro anterior. Então, sempre tu tem que seguir uma direção, porque ele trabalha com registros de memória. Então, o que tu poderia fazer para solucionar esse caso aqui? Então, vamos lá, colocamos esse nosso SQL Dataset, poderia ser o table, poderia ser o SQL, né? Como eu disse antes, a gente vai ter que usar então um componente extra que faça esse cache, porque esses componentes aqui, eles não fazem cache dos registros, ou seja, carregou para a memória, libera e só o que tem lá, então tu não pode ficar voltando. Então a gente vai usar um componente aqui do Data Access que farão então esse cache, esse armazenamento, tá ok? Então aqui a gente vai usar o Dataset Provider, tá? Botamos esse Dataset Provider aqui,
Esse cara aqui, pessoal, o Dataset Provider, ele vai fazer um meio de campo. Então, aqui na propriedade Dataset, aqui, vocês escolhem então esse componente aqui, que é o DB Express SQL Dataset. Então, vou pegar aqui DB Express SQL Dataset, tá ok? Se você der clicar sobre ele e der um F1, o help do Delphi é muito completo, então ele te explica então bem certinho, né, o que diz. Então ele pega os dados de um dataset e deixa disponível então para você depois poder gravar no XML, ou para você então repassar para um outro componente. Então o que vai fazer? Esse cara aqui é que vai ser o meu cache, vai ser o meu meio de campo, tá ok? Então preciso usar esse componente. E agora, por último, um componente que eu posso então pegar esses dados, então estar atualizando, mostrar na tela, enfim, tá ok? Então a gente vai pegar esse componente aqui, que é o client dataset, tá certo? Você pode até dar um F1 aqui também, ele tem uma explicação bem certinha. Esse componente, ele mostra, ele representa como se fosse a memória, tá certo? Usa unit db client, então automaticamente aqui em cima ele já adicionou então esses componentes, tá ok? Então estão adicionados. Aliás, na verdade não estão adicionados porque eu não fiz nenhuma programação, só no momento que, como ele está só no visual aqui, não há necessidade de eu declarar a uses aqui em cima, apenas quando eu for então fazer uma programação no braço, tá ok? Tudo bem. Então esse client dataset aqui, a gente vai conectar então aqui o nosso provider nome, certo? Então vai pegar os dados do dataset provider e vai colocar em memória, tá certo? Então ele vai representar a memória da mesma forma que trabalha os EUs, os outros componentes aqui, que pega os dados e deixa armazenados no cache dele, tá ok? E como o DB Express, os componentes nativos não fazem isso, então eu estou usando esses componentes, esse aqui que pega os dados e repassa, e esse cara aqui que vai estar então manipulando esses dados, gravando em memória. Então agora a gente vai ativar este componente, beleza. Agora nós vamos ter que ligar este client dataset 1 aqui, até vamos renomear para onde é que está o name dele, client dataset para o, vamos colocar assim, db client dataset do DB Express. Então é client dataset do DB Express. Então esse nosso data source aqui a gente vai ligar com o client dataset do DB Express, tá certo? Vejam que liguei ele ao client dataset do DB Express. Agora então eu poderei vejo que esses componentes já estavam ligados a ele, né? Vejo que já estavam ao DS DB Express. Então agora eu posso até pegar um DB Grid, se eu quiser, que antes eu não poderia fazer, tá? E ligar então, deixa eu trazer aqui, e ligar a esse nosso data source aqui, que é o DS DB Express. Veja que ele já me trouxe os três aqui, da forma como eu tinha antes, tá? Eu nem poderia fazer isso aí. Ou seja, se eu pegar e ligar aqui, ó, esse meu DB Express aqui, ligar a este componente DB Express SQL Dataset, olha o que vai acontecer. Eu vou ligar então ao DB Express SQL Dataset, certo? E agora eu vou ativar aqui ele. Olha aqui, ó, já deu erro, tá? Porque como no DB Grid eu tenho a possibilidade de estar seguindo em duas direções, então ele já deu erro aqui, operation not allowed on a unidirectional dataset. Então é por causa disso. Se tu tirar aqui o DB Grid, tá, e tentar ativar agora, ele vai o nosso client dataset, eu vou ativar, ó. Veja que já não deu erro e mostrou aqui. Agora o simples fato de eu colocar um DB Grid aqui e ligar ele a esse data source ao meu ligar esse data source 1 que está ligado diretamente ao componente nativo DB Express, né? Então agora, beleza, se eu pegar então esse cara aqui, ligar a este meu data source, que é o meu DSDB Express, já dá esse erro. Só